Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Convertei-nos no juízo, Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o tempo quaresmal. Hoje já é a 3ª semana, tempo que nos prepara para a vivência da Páscoa do Senhor, mas é um tempo, sobretudo, de avaliar a árvore da nossa vida e, com sinceridade e humildade, procurarmos responder: será que a árvore da minha vida está dando os frutos que Deus espera que ela dê? A primeira característica da Quaresma é que ela é um tempo de exame, ela é um tempo de procura na própria vida para responder a esta pergunta que apenas foi feita: que frutos encontro na árvore da minha vida? E talvez todos nós devemos responder que, por mais que tenhamos encontrado frutos, eles ainda não são dignos de Deus. Eles ainda precisam amadurecer. Aliás, a vida sobre esta terra nada mais é do que um tempo para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa maturação na vida de fé. Mas no Evangelho nós encontramos 2 elementos interessantes. O primeiro é que o dono da vinha, quando vai procurar frutos e não encontra, ele quer logo cortar a vinha, ou melhor, a figueira que está plantada na sua vinha.
Mas o agricultor, o vinhateiro, diz: vamos esperar mais um pouco. Vou cavar em volta, vou colocar adubo. E se não der frutos no próximo ano, tu a cortarás. 2 elementos. O primeiro, a paciência de Deus. Deus é paciente conosco. Deus espera que nós possamos dar frutos. Deus não corta logo a árvore da nossa vida. Por isso encontramos no Antigo Testamento aquela expressão tão bonita: Deus não se alegra com a morte do pecador, mas Ele espera que ele se converta e viva. Deus é paciente. Cada um de nós necessita de um tempo para amadurecer os frutos da fé. A segunda experiência, a segunda realidade que brota desta passagem do Evangelho é que aquele homem faz tudo o possível para que a vinha, para que a figueira dê frutos. Ele cava em volta, ele aduba. Deus aduba a nossa alma. Deus coloca na nossa alma aquilo que nós necessitamos para dar frutos. E quais seriam os adubos espirituais da nossa alma? Em primeiro lugar, os sacramentos. Eles são adubos espirituais que farão com que a nossa vida dê frutos. Sobretudo, o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia que dá vida à nossa alma. Depois, o sacramento da confissão, da penitência. O sacramento da confissão é aquela realidade que retira da nossa alma todos os empecilhos para darmos frutos. É o sacramento que concretiza a nossa conversão, que realiza a nossa volta para a casa do Pai. Mas existem outros tantos adubos que nós precisamos colocar na árvore da nossa vida para que ela frutifique. A leitura orante da palavra de Deus, ouvir constantemente a palavra de Deus, seja por quais meios forem. Nesse tempo de Quaresma, o Brasil tem vivido um verdadeiro milagre. Pessoas que se acordam de madrugada para ouvirem a palavra de Deus, para rezarem, isto é, para adubarem a alma, para que possam dar frutos. Também a oração, a vida de oração é necessária para que nós possamos produzir frutos, frutos que permaneçam, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e nós o encontramos na oração. Nós ligamos os ramos da nossa vida ao tronco que é Cristo, na medida em que nós vivemos a verdadeira oração, a oração que é sintonia com Deus, a oração que é entrar em comunhão, em intimidade com o Senhor. Mas também, amados irmãos, para além desses adubos, existe ainda um outro, igualmente importante. A atenção, o cuidado pelas necessidades do irmão, a vivência da caridade. A caridade, diz São Paulo, ela cobre uma multidão de pecados. A caridade nos torna aptos para Deus. Busquemos então, durante este tempo quaresmal, mas busquemos de modo intenso, também durante esta semana, olhar para os galhos da árvore da nossa vida e procurar neles os frutos de Cristo. Quais seriam esses frutos? Nada mais, nada menos do que a imitação de Cristo, nada mais, nada menos do que viver no hoje da nossa história
as atitudes, o jeito de ser de Jesus. São esses os frutos que o Senhor espera de nós. Até que um dia, quando se concluir o tempo da plantação e chegar a colheita, ou seja, quando nós chegarmos ao céu, que nós cheguemos com as nossas mãos plenas de frutos doces, agradáveis para o Senhor. Porque Ele teve paciência, porque Ele cavou em volta, porque Ele adubou a nossa vida e agora espera receber os frutos que nós lhe daremos. Que a Virgem Maria nos ajude a viver esse tempo quaresmal, bem unidos ao seu Filho Jesus, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém.